Depois do shofar e das tábuas da lei, a gente vai ver uma terceira manifestação possível, diretamente de Deus, a sua voz. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vaikra, hoje focando nos parágrafos 89 e 90 do Zohar, sétimo ano de leitura. Bom, o Zohar ensina para nós que duas coisas vêm de Biná, como a gente viu nos vídeos anteriores, o shofar, as tábuas da lei, e tem uma terceira coisa que aconteceu ali na revelação do Monte Sinai, a voz de Deus foi ouvida, né? E a Torá conta para nós que essa voz assustou muito os israelitas. Essa voz de Deus foi ouvida e os israelitas falaram assim, a gente não quer ouvir. Assustou tanto os israelitas que eles falaram para Moisés, Moisés, fala você com Deus e passa a mensagem para nós. A gente não quer ouvir essa voz de Deus porque ela era muito forte, ela era muito potente, né? E aí o Zohar explica por que assustou tanto. Bom, na verdade a primeira coisa é que o Zohar fala que na verdade não eram os israelitas que se assustaram, mas aquela Erev Rav, né, a multidão mista. Essa multidão mista percebeu que eles não tinham sintonia com essa voz divina, né? Eles não tinham receptáculo igual ao receptáculo da voz divina. Os israelitas de verdade, eles são aptos a ouvir a voz divina. Na verdade, uma das coisas que a gente mais quer como israelita é poder ouvir a voz divina, tá? E essa Erev Rav, essa multidão mista percebeu que não era para eles. Então eles realmente chegam para Moisés e falam, ó, vai lá você fala com Deus, você ouve essa voz divina e traz para nós a mensagem. Segunda coisa que o Zohar fala é que essa voz divina foi ouvida por meio de Moisés, tá? Ela não foi ouvida diretamente, digamos, né? Não era a voz divina se manifestando, ela veio pela boca de Moisés. E daí a gente aprende, bom, antes de eu falar isso, portanto a gente aprende que essa voz divina veio por Tseir Anpin, porque Moisés representa Tseir Anpin, as 6 firot do meio da árvore da vida, ok? E aí o que eu ia falar, né, que a gente aprende que geralmente a voz divina, ela se manifesta assim, pela boca de alguém. A voz divina ainda se manifesta hoje, como as outras coisas que a gente falou, o shofar e a tábua da lei também, só que, portanto, num nível um pouco inferior, né, curioso, ao shofar e a Torá. Enquanto o shofar e a Torá se manifestam no nível de Biná, trazendo as coisas que a gente falou durante a semana, liberdade, alegria, libertação das energias externas, a voz divina se manifesta através de uma pessoa, né, de Serampim, e traz mensagens, né, sabedoria, principalmente para o nosso mundo emocional. Bem, quem são as pessoas que podem ser portadoras da voz divina? A Kabbalah diz que a rigor, qualquer pessoa pode ser usada, no bom sentido, para se tornar uma portadora da voz divina. Mas é óbvio que as pessoas, como a gente estava falando aqui, mais alinhadas com Deus, com um receptáculo, são mais usadas. Pessoas que são mais multidão mista, dificilmente serão usadas. Então pessoas mais Moisés, não é? E pessoas mais multidão mista vão ter a sua diferença quanto a serem usadas para essa missão. Mas repito, qualquer pessoa pode ser usada, certo? O que isso significa na prática? Que nós podemos ao nosso redor ter pessoas que vão ser usadas como canal, pessoas que vão ser usadas como mensageiros para às vezes passar para nós uma informação importante. Às vezes os nossos cônjuges, às vezes os nossos filhos, às vezes os nossos amigos, nossos chefes, colegas de trabalho, são usados pelo universo para passar para nós uma mensagem divina. E de certo modo essas pessoas estão sendo usadas como profetas naquele momento para passar para nós uma informação que Deus quer passar para nós. Nós não temos mais profetas nos tempos modernos, mas não quer dizer que Deus não se comunica conosco através dessas pessoas. E nesses momentos que essas pessoas são usadas, elas não estão falando por elas estão falando por Deus. Elas estão falando pelo universo, elas estão mandando mensagens superiores a elas, certo? Então, claro, quanto mais, repito, a pessoa for espiritualizada, quanto mais essas pessoas forem conectadas, como eu gosto de usar aqui a expressão, mais elas podem ser usadas pelo divino para isso, né?
e pessoas pouco conectadas dificilmente serão usadas. Mas numa hora de necessidade, vamos supor que Deus precisa mandar uma mensagem para nós, ele pode usar qualquer pessoa que tenha ao nosso redor. Né? Às vezes uma pessoa na rua, né, pode ser usada para passar uma mensagem se a gente precisar ouvir aquela mensagem. Tá? Então a dica cabalística é sempre muita atenção com o que se fala para nós. Por que certas pessoas estão falando certas coisas para nós? Por que certas informações estão chegando para nós? Muitas vezes aquela informação pode ser literalmente divina. Tá? Muitas vezes aquela coisa que está sendo dita pode ter origem espiritual. A nossa função como cabalista, a nossa função como israelita será que ali não tem uma informação preciosa, uma pepita de ouro sendo passada e não tem algo que eu tenha que parar, pensar e refletir e aplicar na minha vida para transformar a minha vida, para melhorar como ser humano, e não é realmente uma informação diretamente vinda de Deus, assim como era uma informação sendo passada diretamente no Monte Sinai? Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.